Olá a todos que ainda não entraram. Hoje estou aqui com muita coisa legal. Boa noite. Bom, eu vou me apresentar novamente. Sou Manuela Boulos. Bom, na última live já falei mais ou menos do meu trabalho, né? Eu estudei crítica de arte em Barcelona. E lá que eu fui me aprofundar assim, nos meus interesses de... Sempre fui interessada em expansão da consciência, né? Então, por que eu buscava isso, né, na vida? Eu sempre, desde criança, eu imaginava que tinha alguma coisa além, né, do mundo que eu via, assim, ao meu redor. Então eu ficava imaginando assim que de repente quando eu saísse de uma sala, que as pessoas que estavam naquela sala já paravam de existir. Sabe, meio tipo mundo de Truman, assim, sabe? Que tudo era feito pra ele, né? E ele achava que aquele mundo, todo mundo tava participando e tal, e na verdade tava tudo, era um reality show, né? E eu imaginava que era assim, né? Eu ficava querendo saber o que que tem. Será que existe alguma coisa além? Será que esse mundo é só meu? Será que tá todo mundo aqui nesse mundo mesmo? Que coisa de criança, assim, né? Meio egocêntrico, assim, mas eu era só uma garota, uma menininha tentando entender o mundo, né? Às vezes eu até acho que eu ainda sou, né? Inclusive, um dos textos que eu escrevi era a verdadeira história da arte, né? Sobre uma menina que se chamava Arte, que ficava tentando se autodescobrir, né? Sua identidade, quem ela era. E a arte é isso, né? Somos nós mesmos tentando nos entender. E a expressão dos nossos pensamentos, né? Então a arte passou por várias transformações, né, ao longo da história e sempre em busca desse autoconhecimento, né? Eu acho que a arte é uma ferramenta maravilhosa para isso. Então, eu tento passar isso para as crianças também, né? Gerando essa pergunta, né? E será que a nossa perspectiva é a única perspectiva? Às vezes eu faço umas brincadeiras com elas assim, tipo... outro filme que eu vou citar aqui, né? Aquele que não sei se vocês conhecem da minha época, né? Aqui dando, já entregando a minha idade, que é Querido Encolhi a Gente, que de repente ele fica pequenininho, né? Do tamanho de uma formiga. E eu fico pensando, gente, eu faço essa brincadeira com as crianças, né? Imagina se a gente fosse do tamanho de uma formiga. O mundo seria completamente diferente pra gente, né? Hoje eu até fiz um trabalho com as crianças baseado na Alice no País das Maravilhas, que eu fiz isso, né? Tipo, imagina alguma coisa impossível. E aí uns trouxeram coisas tipo do metaverso, então eles já estão despertando essa consciência, né? De que existem vários sistemas solares dentro da galáxia, existem várias galáxias dentro. Então eles já estão abrindo a cabeça para isso, mas no nosso dia a dia a gente acaba esquecendo, né? Então estamos aqui para tentar continuar essa busca, né, do segredo por trás das coisas, que estava nessa minha vontade de quando eu era pequena, né, dessa garotinha. Então, assim, eu experimentei alguns psicodélicos que me ajudaram a provar, né, que realmente a realidade, que existe muito mais além, né, daquela realidade que a gente está acostumado. E então, depois acabei buscando em outras teorias, filosofias, né, na fenomenologia, que é uma filosofia da percepção, na física quântica, no budismo. E aí eu mergulhei fundo nessas filosofias da percepção, né, em livros como Portas da Percepção, do Aldous Huxley. Quem conhece aí? Quem já leu esse livro? Vamos dar uma interagida aí, galera. Obrigada para quem está participando, né? Não posso deixar de agradecer aí todo mundo por dar essa força. E se você também sente, né, que tem alguma coisa a mais aí do mundo, que a gente não precisa ficar preso, né, nesse mundo, né, que a gente vive, né? Você tem vontade de mudar as coisas. Então vamos comigo, vamos lá, vamos mudar, criar novas realidades, né? Eu criei essa teoria da artropotécnica, né, que é uma forma
de usar a arte, né, para mudar a nossa realidade, assim, trazer essa autoconsciência pra gente e buscar encontrar novas possibilidades. E assim, eu vou contar um pouquinho, compartilhar com vocês de algumas transformações que eu passei, que eu usei, que chegaram nessa, que foi o que me fez chegar nessa teoria da artropotécnica. E até escrevi um livro chamado Pontes Coloridas na pandemia, né? Que foi um momento que eu tava assim, bem nas sombras, assim, né? Eu era bem segura naquela época, né? Então, Aí eu compartilhei no livro essas transformações que eu passei, que foi até usando o trabalho do Anish Kapoor, até trouxe o livro dele aqui, não sei se vocês conhecem, que no livro eu trouxe, no Pontes Coloridas, chama Pontes Coloridas, Filosofias na Arte da Vida. Então, em cada capítulo eu trago alguma obra, algum artista diferente com reflexões dessas obras de arte, porque eu uso as obras de arte como canais, assim, né? São canais para a gente mergulhar fundo, né? Na percepção de quem nós somos, né? São como portais, né? E metáforas, né? Então, esse mergulho para dentro da gente mesmo nos permite encontrar respostas. E assim, as memórias são parte fundamentais, assim, né, de quem nós somos, né? Então, às vezes a gente se para em reflexões, né? Pode até ser assim numa fila de banco ou na frente de uma obra de arte também, né, que permite a gente entrar nesses portais para dentro da gente mesmo. E aí a gente pode ver a nossa vida como um quadro, né? Criar cenas. E se tivesse sido diferente, né, naquela situação, como poderia ser? Então, são esses canais que permitem a gente transformar a nossa vida, né? Então, mesmo que por um instante ali naquela fila do banco, né? Ou em algum momento que você vai nesse devaneio e cria novas realidades. Ou em sonhos, ou em coisas assim, né? Então, a artropotécnica é isso, é você dar esse passo atrás e imaginar novas possibilidades, né? Brincar com as coisas que você traz da sua vida, experiências, memórias, e ir transformando aquilo. E, de repente, você encontra novas possibilidades, né? Então, eu trouxe aqui o livro do Anish Kapoor, que é esse artista indiano. Ele é indiano, mas ele é radicado na Inglaterra, né? Então, ele tem obras assim que são muito profundas, né? Que permitem a gente chegar nessa reflexão, né? Vou trazer aqui o primeiro Cloud. Foi essa nuvem de espelho que ele fez em Chicago, né? Então isso reflete toda a cidade, traz uma nova percepção. Então a pessoa tá andando ali no trabalho na hora do almoço e se depara com esse espelho gigante, então já mostra essa outra percepção para ela, né? De que, como eu falei, mencionei o filme do Querido Encolher a Gente, então ele traz essas novas percepções também pra gente sair desse caminho cego que a gente vive, né? E talvez por ele ser um artista indiano, né, ele consiga trazer, ele tem essa consciência, né, dessa força, né, que está além das coisas, né, que os budistas falam, né, do sublime, né. Então, por exemplo, essas obras aqui são os buracos, né, um buraco, na verdade isso aqui é uma tinta preta que é tão preta que parece um buraco infinito, né, mas ela é só uma tinta preta no chão. Então você vê que a nossa percepção também, né, depende muito dos nossos sentidos. Então, o sublime, né, que é isso que ele trabalha que ele usa no trabalho dele, é quando a gente se depara com essa força da natureza, né, que a gente fica até trêmulo assim, porque a gente não sabe muito bem o que é. E os nossos medos geralmente vêm muito desse desconhecido, né, da gente não saber o que é, né? Então, não é fácil, né, a gente se entregar, né, ao desconhecido, a gente tá disposto a enfrentar as nossas sombras, né? Então, na pandemia, foi um momento que eu acho que todo mundo teve que enfrentar, né, as próprias sombras. E aí eu escrevi esse capítulo, né, chama A Caverna de Kapoor, que é esse mergulho, né, para o nosso ser interior através das obras do Anish Kapoor, né?
Então, na época que eu escrevi o Pontes Coloridas, Filosofias na Arte da Vida, eu tive que enfrentar, né, essas minhas sombras, eu tive que mergulhar nesse buraco profundo, né, e me descobrir, né. Então, eu era uma pessoa muito insegura, né, eu tava assim, passando por uns momentos, na época era tipo algumas desilusões amorosas, assim, uma época que, né, a gente tava isolado, então eu tava muito carente, e aquilo me doía muito, né. E aí eu usei a artropotécnica para criar símbolos, né, criar amuletos e rituais que me ajudaram muito, né, me ajudaram a conseguir essa força, né, que me deu segurança, né, e como o Anish Kapoor fala, como ele é indiano, né, ele traz essa filosofia do budismo também, né, que o budismo fala que a gente faz parte dessa força, né, que se a gente está sofrendo por alguma coisa é porque a gente está se identificando com alguma coisa, mas aquilo não é a verdade, né, que a verdade é que tudo está conectado, né? Que a gente tem que se desapegar desse ego, né? De que acha que a gente é dono de uma coisa, ou que a gente tem que ser assim, ou que é isso, ou que é aquilo, e que a felicidade está dentro da gente, né? Se a gente se desapegar, se dissolver todas essas identificações, a gente encontra essa força, né? Interior que faz parte de todas as coisas, né? E a artropotécnica é isso, é você usar essa força criativa a seu favor, né? Para você se sentir mais segura, ganhar força, para enfrentar as suas sombras, né? Então, eu encontrei, né, na pandemia alguns amuletos que eu dei significados para eles, que quando eu precisava eu segurava na minha mão. Até vi que a minha mãe tem um ritual que é de um olho de boi, né? Uma sementinha que ela geralmente encontra na praia, e aí ela pode fazer um pedido para aquilo, né? E ela acredita que aquele desejo vai funcionar se ela guardar aquela sementinha. Então todo mundo tem, né, os seus rituais, né, para fortalecer o nosso desejo, né, e nossa mentalização. Então a artropotécnica é isso, você acreditar naquele símbolo, né? Você cria significados, né, seus mesmo para sua vida, que aquilo vai te dar força para você seguir no seu caminho. Então, todas essas minhas desilusões, né, eu aprendi, né, a encontrar essas pedrinhas, esses amuletos que me dão força, né? E aí depois eu acabei desenvolvendo os conceitos, né, que ajudam também. Mas às vezes a gente precisa de uma coisa mais material mesmo, né, para ajudar a gente a focar o nosso pensamento nisso. Os budistas já são mais abstratos, né? Eles dissolvem tudo e buscam essa força dentro deles mesmos, né? Então, assim, a artropotécnica não é para qualquer um, né? Assim, a pessoa tem que estar preparada, né? Tem que querer, né? Porque às vezes você fala e a pessoa não quer mudar. Não adianta você ficar falando, né? E, enfim, tem que estar preparado para você enfrentar esse sublime, né? Enfrentar as suas sombras e tentar transformar. Primeiro você tem que identificar, né? Quais são as sombras, quais são as dores, quais são as fraquezas que você precisa transformar. Então, esse jogo tem que estar preparado para enfrentar, assim, né? Não é para qualquer um. Mas é uma coisa que pode mudar a sua vida, né? A artropotécnica, eu tenho uma como prova, como eu contei para vocês, que mudou a minha vida. Tem vários outros exemplos também que eu conto no livro, né? Que são vários. Cada capítulo é uma história da minha vida, né? Eu vou sempre comentando coisas do dia a dia, baseado em obras de arte, obras de artistas que trabalham também essa expansão da consciência. Enfim, para participar da artropotécnica tem que estar preparado para abrir as portas da percepção, né? Como dizia o Aldous Huxley, ver a vida aí por outros ângulos, né? Quem aí tá gostando, tá preparado, tá disposto, dá um joinha aí, vamos interagir aí, porque esse aqui é um espaço pra gente criar uma comunidade, né? Eu acho que todo mundo estando junto, a gente fica mais forte, né? Obrigada aí pela participação mais uma vez de todo mundo.
Então, a arte, eu acredito na arte como uma ferramenta maravilhosa para isso, né? Para a gente usar o nosso autoconhecimento, para analisar a nossa vida de fora como uma obra de arte e criar novas possibilidades, né? Como eu falei, a gente começa a analisar nossas memórias, as nossas experiências, né? Ah, legal, Gabi, então vamos junto, vamos junto. Porque assim, a gente tá cego, né? Muita gente anda por aí cega, né? Porque a gente tá aquele modo sobrevivência, né? Os símbolos são muito poderosos, né? Se a gente acreditar neles, é uma força incrível, né? Porque se a gente criar os nossos próprios símbolos, ainda mais, né? Eu sempre uso o exemplo da minha mãe, né? Porque minha mãe é artista, então ela cria várias coisas assim, cria jogos, aprendi muito com ela, né? E que ajudam na vida dela, né? Ela dá os símbolos, os significados para aquelas pecinhas, né? Que ela faz, enfim. Isso a gente pode trazer para a vida. Os arquétipos são muito fortes também, realmente, já vem, né, de várias culturas, né? Desde os egípcios, o candomblé, umbanda, né? Eu acredito muito em Iemanjá, então, assim, a força das águas. Cada pessoa se identifica, porque como os arquétipos, o próprio nome diz, né? Eles já são símbolos que já vêm carregando significados, né? Por muito tempo. Então, por isso que eu digo, se cada vez mais pessoas acreditarem no significado, mais forte ele fica. E é assim que a gente consegue transformar, né? Porque a gente está aqui para isso, para criar novas realidades. E se cada um acreditar que a gente pode criar, né? A gente consegue criar mais forte, a gente fica mais forte juntos. Então, como eu ia dizendo, a gente anda por aí cego, né? Porque a gente, enfim, a nossa percepção está muito ligada à nossa experiência, né? Se a gente não sabe alguma coisa, a gente não tem nem como pensar que aquilo é uma possibilidade, né? Então a gente anda no dia a dia, tipo, modo percepção sobrevivência, né? Tipo, eu tenho que fazer aquilo para resolver aquilo, que aquilo ali. Então a gente não consegue parar para pensar, né, de outra maneira, né? A gente está ali em modo sobrevivência. Eu tenho que resolver uma coisa, tem que fazer aquilo para resolver, a gente já está preparado para resolver aquilo porque a gente já usou uma forma antes, então é tudo muito papum, e a gente não para pensar em outras possibilidades, né? A gente está ali em modo sobrevivência. E a experiência é uma coisa que depende muito das nossas experiências passadas, né? É tipo como se a gente fosse um carro indo adiante, cego, com os faróis virados para trás, porque a gente só consegue fazer o que a gente só pensa nas possibilidades que a gente tem para fazer baseado no que a gente já viveu. Se a gente nunca viveu aquilo, como é que a gente vai pensar que a gente pode fazer uma coisa diferente do que a gente já viveu, né? Por exemplo, imagina os indígenas quando chegaram às caravelas. Eles era outro mundo, eles não sabiam o que era aquilo, né? Eles não sabiam nem decifrar, decodificar, colocar em linguagem, entender aquilo, né? Até hoje em dia, se um indígena que vive isolado na floresta parar aqui embaixo do prédio, ver um elevador que entra uma pessoa e do nada sai outra pessoa, eles vão falar, meu Deus, o que é isso? É uma máquina que transforma pessoas, né? Transforma adulto em criança, sabe? Então, assim, a gente precisa ampliar a nossa visão, né? A gente precisa imaginar coisas diferentes, imaginar mundos diferentes para criar novas possibilidades, novas soluções, né? O Da Vinci que falava isso, né? Que a gente... O Da Vinci, o Einstein, eles eram muito criativos, né? Eles pensavam possibilidades que ninguém imaginava naquela época, né? Então, a imaginação é uma força muito poderosa. Eu acredito na imaginação como uma forma de salvar a gente mesmo, né? Dessa vida cega que a gente vive, né? De só pensar nas possibilidades que a gente já conhece. Então a gente utiliza a imaginação para imaginar novas possibilidades, criar novos mundos, novas realidades. Isso eu faço muito com as crianças, nas aulas que eu dou com elas, né? Imaginar coisas impossíveis, então elas criam tudo. E hoje eu dei uma aula sobre isso e eles falaram, nada é impossível. Eu falei, realmente, nada é impossível, principalmente na arte, onde a gente consegue criar coisas
impossíveis, né? Tornar as coisas impossíveis realidade. E se não fossem esses grandes artistas, né? O Da Vinci, enfim, a gente nunca teria essas coisas, essas novidades, né? Então a gente está aqui para isso, gente, para criar novidades, para pensar novas possibilidades para nossa vida, para usar a imaginação para ver além, né? Como eu estava contando no início da aula, da live, eu era uma criança que eu ficava sempre buscando o segredo por trás das coisas, né? Eu sabia que o mundo não era só daquela maneira que eu tava vendo, né? Tinha esse complexo do mundo do Truman, que achava que tava todo mundo planejando alguma coisa, que quando eu saísse da sala aquilo ali parava de existir. A física quântica fala um pouco sobre isso, né? Que o observador que muda a realidade, né? Então, as coisas, elas se comportam de maneira diferente diante do observador, né? Se tem alguém olhando ali, a partícula já tem uma reação diferente, né? Então, é isso, a gente que cria a nossa realidade. Então, já que a gente pode construir novas realidades, né? Vamos junto nessa viagem louca aí de antropotécnica que eu inventei para usar a arte como uma forma de encontrar novas possibilidades para nossa vida, né? E nos ajudar nesse caminho. Oi, Simone, oi, Gustavo, obrigada aí pela participação de vocês. Estamos juntos aí, né? Tentando sair desse caminho cego aí que a gente vive, né? E conseguir abrir a cabeça para ver coisas novas, diferentes, né? Como eu estava falando inicialmente na live das portas da percepção, né? Esse livro do Aldous Huxley que mostra que quando a gente muda a nossa percepção, a gente começa a ver as coisas de formas diferentes, né? Então isso permite a gente perceber que as coisas que a gente vê não são a única realidade que existe, né? Que a gente pode ver coisas diferentes. E as obras de arte, elas permitem isso, né? Até algumas exposições que eu já fiz também de alteração dos sentidos e questionar como espaço e tempo são construções mentais e que os nossos sentidos podem alterar a nossa percepção de realidade para mostrar que não existe uma única realidade, né? Que a gente pode construir a nossa realidade, né? Uso muito exercício de mentalização também. Nas aulas que eu dou para as crianças de yoga, eu faço muita meditação guiada, né? Então eu faço assim um caminho que elas vão percorrendo na imaginação e aquilo faz um efeito dentro delas, né? Quando você imagina alguma coisa, você mentaliza alguma coisa que você quer, aquilo faz um efeito na vida real. Se você ficar imaginando, tipo, eu estou abraçando uma pessoa que eu amo muito, aquele sentimento, sabe, tá em você, aquilo faz parte da sua realidade. Ou então se você imaginar, tá? Eu faço, imagina uma luz verde de cura. Enfim, essas coisas são muito poderosas, sabe? São muito reais, porque realmente fazem transformações em você mesmo, fisicamente. Então, a obra de arte também pode fazer isso. Você acreditar em símbolos, né? Criar esses rituais, isso tudo causa transformações mesmo, né? Então, só da gente estar aqui nisso, falando sobre isso, já abre muito a nossa cabeça para a gente deixar de andar por aí cego, né? E abrir a nossa cabeça para pensar novas possibilidades, né? Porque às vezes a gente se encontra em encruzilhadas, assim, né? Porque a gente acha que só tem uma solução ou outra, baseado naquilo que a gente já está acostumado, né? Mas a gente pode ver muito além do que a gente já está acostumado, né? Inclusive, assim, o sistema que a gente vive, eles quer que a gente ande cego, né? Porque, assim, é mais fácil de a gente ser manipulado para fazer o que eles querem, né? Então, se a gente vê que sempre ter esse pé atrás, que a antropotécnica permite, né? Você se distanciar da realidade para parar e olhar de longe, né? Eu digo assim, criar um quadro da sua vida e pensar, será que é isso mesmo? Será que não poderia ser diferente? Então, esse distanciamento, né, que também está no budismo, né, de você se desapegar para ter uma visão diferente, isso ajuda muito, porque às vezes você está sofrendo porque você acha que aquela é a única solução e aí você não consegue encontrar a solução e aí você se desapega daquilo, né, larga, e aí as coisas começam a acontecer porque você estava só atraindo aquilo que a única coisa que você achava que era possível. A partir do momento que você
sai daquela única realidade que você está girando ali, você consegue encontrar novas soluções. Então eu estava falando que a vida é como um carro com um farol para trás, né? Porque a gente só anda cegamente para frente, baseado nas experiências que a gente já teve, né? Mas a gente pode se preparar para ver as coisas de maneiras diferentes, né? Por exemplo, vou dar um outro exemplo aqui também de como a nossa percepção é baseada no que a gente já está preparado para ver, né? Por exemplo, eu sempre pensei, quando eu estava falando que eu fiz mestrado em crítica de arte em Barcelona, né? E eu cheguei com uma mentalidade muito, assim, de acreditar que a obra de arte tinha uma força em si mesma, né? Que, por exemplo, um Van Gogh, todo mundo iria achar aquela obra-prima maravilhosa. Só que, assim, se esse Van Gogh, por acaso, cai numa floresta amazônica e o indígena olha para aquele, ele não vai ver. Porque às vezes ele não consegue nem ver um quadro. Ele vai pegar e vai usar como um teto, sabe? Alguma outra coisa que faz parte da realidade dele, né? Então, não existe uma verdade única, assim, né? A gente está baseando a nossa realidade no que a gente está criando a cada momento, que a gente está acostumado. A gente podendo criar coisas diferentes, a gente vai criar novas realidades. Então, a antropotécnica é isso, né? Um convite para a gente criar novas realidades, para a gente analisar a nossa vida, criar o quadro da nossa vida, brincar com a nossa vida como um jogo, criando significados e símbolos que vão nos ajudar nesse caminho, né? E alguns artistas, como eu falei aqui do Da Vinci, do Einstein, acreditam na criatividade como essa força evolutiva, né? Eu também acredito nessa força criadora que está por trás de todas as coisas, né? A criatividade, ela está presente até na natureza, né? Você vê que a natureza está sempre criando, encontrando formas, soluções novas para continuar criando, continuar evoluindo, né? Reproduzindo. Então, se a gente entrar nessa força da criatividade, na força criadora de todas as coisas, a gente está indo rumo à evolução. Quando a gente se para naquilo e continua cego, sem ver outras possibilidades, e acreditando que só tem aquilo, aí isso daí é retrocesso, né? A gente não está conseguindo encontrar novas saídas. A gente precisa sair daquela situação, olhar a vida de fora para encontrar novas soluções. E assim, vamos ser corajosos, vamos inventar coisas novas, pode ser loucura, use a imaginação, sabe? Aquilo ali que vai te abrir, vai ampliar a sua visão, a sua perspectiva para ajudar, para transformar a sua vida, né? E eu acredito muito na arte como uma ferramenta muito, muito poderosa para isso. Então, como eu estava falando, a antropotécnica, essa teoria que eu inventei, que é fazer arte com a vida, né? Faz parte do meu livro Pontes Coloridas, Filosofias da Arte na Vida, e que eu uso essa antropotécnica em várias situações, né? Fazendo metáforas com obras de arte. Então, esse é um convite para a gente brincar com a vida, né? Encontrar novas possibilidades. Porque a arte é isso, né? Encontrar soluções, né? A gente usa a criatividade para encontrar soluções, né? O artista está sempre ali, na verdade é esse jogo, né? Tipo, eu quero fazer qualquer coisa, né? Uma instalação, como que eu vou pregar ela no teto? Isso aí tudo é uma forma de criatividade, né? Que faz parte, que está no nosso dia a dia, né? Até a gente escolher o caminho que a gente vai para trabalho, a gente pode usar a criatividade, né? E como eu falei na última live, também ter sempre essa mentalidade nos acompanhando, porque a gente às vezes se encontra em situações que a gente fica frustrada ou cansada, estressada, porque a gente está sempre vendo só aquela possibilidade, só aquela situação. Tipo, eu estou no trânsito, não vou conseguir me atrasar, mas aí se você de repente olhar para o pôr do sol, você já consegue entrar num outro canal, né? E já traz uma beleza, você tentar ver a vida como obra de arte é isso. Por exemplo, eu estava dando o exemplo de você estar na fila do banco e você entrar no campo da memória. E aí você começa a criar novas situações, novas possibilidades. E só de trazer aquela memória para a sua vida, você já tá trazendo aquela presença, né? Então, essa força do significado, de você acreditar naquilo que você está trazendo para o jogo da vida,
é o que faz tanta diferença pra gente, né? Tanto mentalmente quanto fisicamente, né? Então, essa é a segunda live, né, de 3 lives que eu tô fazendo para me apresentar um pouquinho e falar um pouquinho também da artropotécnica. Eu pretendo fazer algumas aulas também para aprofundar mais, né, nesse assunto. Tem bastante coisa no meu livro que eu quero trazer também nas aulas. Todas as referências, né, dos artistas. Hoje eu trouxe o Anish Kapoor, que brinca com a percepção, que ele fez esse quadrado no chão com esse preto, mais preto, que ele até patenteou essa cor, mas que parece que é um buraco no chão, mas é só um pintado, né? Então você brinca com a percepção e aquilo transforma a sua realidade, né? Então vamos junto nessa brincadeira, nessa viagem, nessa aventura, né, artropotécnica, para descobrir, né, para encontrar essa consciência artística que está em todas as coisas. E essa consciência artística pode transformar a nossa vida, né? A gente só precisa acreditar. E a gente, usando essa consciência artística, a gente pode criar a vida que a gente deseja, né? Se a gente se imaginar no jogo da vida, né? A gente coloca essas situações que a gente está vivendo, cria novas situações. E aí isso nos ajuda a chegar onde a gente está buscando, né? Onde a gente deseja. Então, a artropotécnica são alguns exercícios, né, que eu vou ensinar nas aulas, que a gente pode usar para isso, para mudar a nossa vida. E essas lives são uma apresentação para as aulas. Assim, quem estiver interessado nas aulas, pode me mandar o contato, o inbox, que eu adiciono no grupo, e aí a gente vai criando essa comunidade, que eu acho muito importante. Eu quero ter a participação de todos vocês, quero saber também de vocês, o que vocês estão achando, se tá fazendo sentido, se vocês têm alguma coisa para compartilhar também, de alguma transformação que aconteceu na vida de vocês. Tem uma... Deixa eu ver aqui. Legal, quem quiser participar da live aí também, então são todos bem-vindos. Vamos compartilhar aí, quem quiser também escrever aqui alguma coisa. Oi, Oi! Quer na participar? verdade, há um tempinho atrás. Não, eu que achei muito interessante isso tudo de antropotécnica. Eu não sabia que tinha esse nome, porque a gente trabalha com símbolos toda hora, né? E, enfim, eu tenho muito essa coisa de botar símbolo no papel, né? E criar os meus símbolos para os meus rituais. Eu achei muito interessante você tocar nesse assunto hoje. Era só isso, não era nada demais, não, só Não, dar minha contribuição. mas eu quero saber, são símbolos que você cria, são símbolos que já existem, que você usa? Não, são símbolos que eu recebo, né? Aí eu boto no papel e o significado deles para aquele momento, entendeu? Olha, Isso tem muito a ver também com o que a gente aprende no conselho, né? A canalizar alguns símbolos, né? Quando a gente, enfim, faz contato com algumas guardiãs. Eu achei muito interessante, porque é sobre isso. com certeza, esses símbolos estão por aí, estão fora dessa realidade que a gente está aqui, a gente canaliza, busca contato com essa força criativa, né? Que está em todas as coisas. Sim. Obrigada por compartilhar, muito interessante. Eu tô Eu sei que é. também, quero participar aí depois dessa, não sei como é que você vai fazer, se é o grupo, como é que é isso? Depois você conta pra gente como é que vai funcionar. É um grupo, mas eu gosto dessa interação assim, live mesmo, para a gente trocar ao vivo, sabe? Para todo mundo Uhum. participar. Achei bem legal. Obrigada por aparecer aí também, porque eu estava muito sozinha nessa live. Tamo junto. Falando pra caramba. Ah, então tá bom. Beijo. Beijo. Então, assim, continuando aqui já caminhando mais para o final, como eu estava falando, essas lives são uma apresentação, né, para as aulas que eu vou fazer, que tem o meu livro que eu escrevi, tem muita coisa para para compartilhar, né, desses canais aí que a gente pode entrar pela arte, né, para se
autodescobrir, para descobrir novas possibilidades, novas soluções aí, né? E tem vários exercícios que a gente pode fazer. Então, se hoje a gente vê poucos caminhos, né, poucas soluções para as coisas, porque às vezes, muitas vezes a gente fica estagnado, né? A gente não sabe para onde ir, a gente só vê uma saída ou outra saída, e isso é baseado naquilo que eu estava falando, da gente estar no modo sobrevivência, né? Da gente estar só se baseando no que a gente já conhece, né? Então, se a gente sair desse plano e olhar a nossa vida de fora, né, como uma obra de arte, um quadro, um jogo, a gente consegue imaginar novas possibilidades. E isso pode nos ajudar a sair desse modo estagnado, né? Então, eu acredito muito na arte e na criatividade como essa força, um canal para essa força evolutiva, né, que está por trás de todas as coisas. E a artropotécnica permite que a gente olhe de fora para brincar com a vida e criar novas possibilidades, né? Então, é um convite para a gente usar essa consciência artística ao nosso favor, esse poder que a gente tem aí em nossas mãos, que muitas vezes fica esquecido, né? E junto a gente fica mais forte. Se todo mundo acreditar na artropotécnica ou em algum significado que a gente vai criar junto, mais forte fica, né? Porque a realidade, a sociedade está mudando, né? Toda hora. Você vê que se um grupo vem para dar força para aquele significado que ele acredita, ou criar novas situações que a gente não está acostumado antes, aquilo passa a fazer parte da nossa realidade, né? Então, a gente, como sociedade, a gente tem o dever de participar mais, né? De criar a realidade que a gente deseja. E a artropotécnica é isso, não só no campo individual, né? Da nossa vida pessoal, quanto coletiva, né? Porque é muito importante a gente pensar nisso junto. E como eu estava falando na outra live, quando a gente consegue usar essas ferramentas para transformar nossa vida, que faz a gente ter mais segurança. Eu estava contando um caso, né, de que na pandemia eu estava muito carente, insegura, estava fraca, e foi aí que eu descobri a força da artropotécnica, porque eu criei rituais e amuletos que me ajudaram, né, muito. E hoje em dia, quando eu estou me sentindo perdida ou insegura, eu pego esses amuletos sempre antes de eu ir para fazer alguma coisa que me assusta ou que me deixa nervosa. Isso me dá muita força, né? Eu canalizo aquele significado que eu criei. Então, isso faz a gente se sentir melhor. E quando a gente se sente bem, a gente faz bem ao outro, né? Então, a gente está se fortalecendo, está alimentando essa fonte de energia dentro da gente, permite que a gente possa fazer bem ao outro, fazer bem ao mundo, né? Porque se a gente está faltando, se a gente tá fraco, inseguro, mal, a gente não vai pensar nem em separar o lixo, ou então ser gentil, né? Então é importante a gente estar sempre fazendo esse trabalho de estar nos fortalecendo, né? Nos alimentando e buscando, encontrando essa fonte dentro da gente, né? Essa força criadora que está por trás de todas as coisas. Então, todas essas experiências que a arte permite, né? Como eu falei, do sublime, né? Do Anish Kapoor, de trazer novas percepções, isso tudo são modos da gente se deparar com novas realidades, né? Coisas que dão um choque de realidade na gente, que a gente fala, caramba, as coisas não são como eu pensava, né? E eu estava falando que eu sempre busquei isso, né? Desde criança, que eu sempre achei que tinha coisas por trás do mundo, né? Que o meu mundo não era o único mundo. Então, é isso, tem que estar preparado para enfrentar, né? O desconhecido. Porque, na verdade, os nossos medos vêm das coisas que a gente desconhece, né? Então, se a gente tiver o nosso amuleto, a gente está preparado para enfrentar. E com isso a gente consegue carregar mais pessoas juntos e rumo a essa evolução criativa, né? Criadora, que a gente consiga chegar onde nós desejamos. Porque a artropotécnica é isso, é criar símbolos, encontrar novas saídas, novas possibilidades para chegar onde a gente deseja, onde a gente busca. Que, como eu falei, também vem da física quântica, né? Da gente ter o poder de
como observador, como participante, né? Transformar a realidade, que é os objetos, tudo ao nosso redor depende de como a gente vê, como a gente reage àquilo. E se a gente tiver consciência disso, a gente consegue reagir da melhor maneira. Então, eu pode assim ser bem utópico, né? Mas eu sempre busquei melhorar o mundo, né? Através desses pensamentos, né? Até por isso que eu fui trabalhar com as crianças, né? Porque as crianças ainda têm a cabeça aberta, né? E elas, poxa, têm esse poder de imaginação fortíssimo, né? Que eu acho que é isso que é o que é um respiro, né? Para a gente sair. Porque depois do vir adulto, a gente vive nesse modo de sobrevivência. É isso, é aquilo. E não consegue ver as coisas de fora, não consegue criar novas possibilidades, ver as coisas de outra maneira. E a artropotécnica permite que a gente faça isso de novo, né? Que seja pelo menos um tempinho ali, que a gente possa se permitir sair desse modo de sobrevivência e usar a imaginação para dar um respiro, né? Para, de repente, encontrar novas saídas que podem nos ajudar. Então, vamos brincar com a vida, vamos fazer a antropotécnica, ver a vida como obra de arte, usar a arte como canal de transformação, de novas percepções. E essas lives, como eu falei, são só uma apresentação, né, dos exercícios de artropotécnica que eu vou fazer nas aulas. E a gente pode começar a usar esses exercícios para ver novos caminhos, novas possibilidades. Alguém tem alguma pergunta? Quer dar alguma referência, algum exemplo? Vocês conhecem esse livro, Portas da Percepção? Vocês já viram esse filme do Querida Encolhi a Gente, né? Quem já viu esse filme? Quem já viu O Mundo de Truman? São algumas referências que eu dei hoje aqui na live que ajudam a gente a ver que o mundo não é como a gente imagina, né? Como a gente pensa e que se a gente estivesse na percepção de uma formiga, seria totalmente diferente. E é um filme que é isso, eles ficam pequenininhos, né? E aí eles começam a ver tudo gigante. E querida, encolher as crianças. Isso, exatamente. Eu acho que é encolher a gente, eles não se encolhem, não? Agora eu fiquei em dúvida. Porque eu fiz esse trabalho hoje, porque na Alice no País das Maravilhas, ela come um biscoito que ela fica grande, ou então ela come outro biscoito que ela fica pequenininha. E aí ela começa a ver, né, o jardim gigante e tudo o que as formigas veem, né? Como é que é a realidade de uma formiga. Nossa, eu já fiquei pensando tanto nisso, eu já fiquei observando as formigas e imaginando, né? E sabe o que que eu pensei? Que as formigas, elas têm uma segurança porque elas seguem essa força criadora que elas não duvidam do que elas têm que fazer, né? A gente tem isso, né? A gente tem o livre-arbítrio, então a gente às vezes fica perdido nessa escolha, né? Escolha é uma coisa boa, mas pode ser ruim, porque a gente não sabe o que fazer. Então, vem muita insegurança, né? A formiga não, a formiga tem instinto. Mas a gente também tem instinto, né? Se a gente seguir, ter fé nessa força criadora, né? Se a gente acreditar nisso, é... ah, tá, é verdade. Aí ele também fica pequeno por isso. Verdade, é verdade. Enfim, todo mundo acaba participando dessa nova perspectiva, né? Dessa nova visão, que é muito interessante, porque, na verdade, a gente não, a nossa realidade não é a única. A gente pode ver várias outras realidades, né? Como eu dei o exemplo da galáxia que fica dentro do multiverso, que as crianças que falaram isso hoje, eu achei ótimo, que realmente a gente é muito pequenininho e a gente acha que a gente é o centro do universo. Então, isso também ajuda a gente, é um pouco do budismo, né? Que a gente tenta sair do ego e, e ver que que tudo que essa realidade que a gente cria, que nos faz sofrer, na verdade, é tudo criação da nossa mente que a gente pode criar de outra maneira também, né? Enfim, eu compartilhei com vocês algumas transformações que eu passei, né? Que me ajudar, a artropotécnica me ajudou muito. E quem quiser, eu proponho um desafio, que é pensar três coisas, três que você gostaria de transformar. Pode ser dores,
Porque, assim, a artropotécnica é esse autoconhecimento também, né? Você passa por essa viagem, né? Você vai imaginar a sua vida, uma situação que te dói, né? Você vai trazer para pensar de outra maneira como você poderia ser diferente. Então, você escreve aquilo, minha fraqueza, como poderia ser diferente. Porque esses exercícios são necessário a gente colocar para fora, né? Como qualquer obra de arte, né? Tem essa catarse de colocar para fora, né? Mas às vezes não é só a catarse de colocar para fora. Você vai ter essa catarse de colocar para fora, mas você depois vai pensar em possibilidades de transformar, né? Então, três coisas que pode ser dores, pode ser fraquezas ou até coisas que você queira transformar, algumas situações que você não consegue encontrar saídas. Então, esse é o desafio para a próxima live. Então, vamos ver quem vai estar. Não precisa compartilhar, tá, com a gente. É um exercício pessoal, cada um vai fazer o seu, né? E vai dizer, conseguir encontrar saídas que eu não imaginei, que eu nunca imaginava, porque eu comecei a ver a vida de outros ângulos, comecei a analisar a situação. É uma coisa que eu faço muito também é tentar me colocar em perspectiva do outro, né? Não só de pessoas, até mesmo da minha cachorrinha. Eu fico pensando, olhando para ela, falo, imagina ela me vendo agora fazendo isso. O que será que ela está pensando? Então, esse é um exercício muito importante, né? Porque a gente sai do nosso próprio ego e exercita novas visões, novas percepções, né? Se vocês conhecerem alguém que precisa também ouvir isso, precisa participar desse grupo, dessa força que a gente está criando aqui, criadora, criativa, né? De juntos encontrar novas possibilidades, de usar a artropotécnica para encontrar novas possibilidades. Compartilhe essa live, chama o pessoal para participar também. Eu acho que é uma oportunidade da gente estar junto, né? Nisso, sabe? Dando força um para o outro, compartilhando também as experiências, o que a gente conseguiu com isso, né? Dando força e estímulo para todo mundo poder transformar, mudar as coisas, né? Eu acho isso importante, porque acho que tá todo mundo precisando, né? Tá junto aí, né? Porque às vezes a gente sozinho, a gente acaba ficando pelo meio do caminho, né? Então, junto a gente é mais forte, né? Então, então é isso. Queria que vocês, de repente, colocassem alguma sugestão ou alguma pergunta para o que vocês gostariam de saber mais na próxima live. Vai ser a última live de apresentação dos trabalhos, então agora é uma oportunidade de perguntar alguma coisa para se aprofundar melhor, porque depois a gente vai seguir num grupo aí mais a fundo nas coisas. Alguém quer dar uma sugestão de filme, livro? Tem tantos livros que eu li, que eu quero compartilhar com vocês. Tantas obras de arte, né? Olha, essa daqui é outra do Capur também que eu gosto muito, que você entra nesse ovo, né? E você está envolto por esse ovo, só que na verdade você se perde num caminho. É porque não dá para ver muito bem aqui na foto, mas você está envolto nessas cápsulas, né? Isso muda completamente a sua percepção. Ó, esse aqui é um outro quadro também que parece que tem um buraco, mas na verdade é pintura. Então você vê que um quadro, né, são duas dimensões, pode parecer que tem um buraco, você vê que a representação das coisas também determina a nossa forma de ver. Então a representação também é essa forma de dar significado, né? Como a coisa se apresenta para você, como você representa alguma coisa, você já está dando significado para ela. Então, tudo depende de como aquilo se apresenta para a gente, ou como a gente representa aquilo. Tem vários outros artistas para compartilhar também com vocês. Esse aqui é um outro trabalho do Capur que eu acho maravilhoso também, que são formas
tipo triângulo, né? Que é uma forma pura, né? Digamos assim. E o vermelho também, né? O vermelho como cor pura. E ele busca sempre essa percepção minimalista, sem muita representação, né? Porque, como eu falei, os indianos eles buscam sair dessa coisa do ego, de toda a representação de se dissipar, né? De tudo isso para buscar essa essência interior. E essa essência é universal, né? Que está em todas as coisas, que para mim é essa força criadora, né? Que a gente tem dentro da gente, que se a gente conseguir, que daí sai muita coisa, né? Mas é, na essência é uma coisa só. Obrigada a todos aí que participaram. Simone, Arthur, minha mãe, Ju. Espero estar junto com vocês aí na próxima live. Vocês querem dar alguma comentário? Vou aproveitar que tem os últimos 5 minutinhos aí de live para que eu queria fazer uma troca aí com vocês. Alguma sugestão, comentário, alguma coisa que vocês queriam saber mais? Ou mais artistas? Querem que eu traga mais referências? Olha, isso aqui é maravilhoso também do Capu. Vamos fazer muito exercício. Tem muito exercício de respiração, de mentalização. Tudo isso são exercícios de artropotécnica. Eu até compartilhei um post aí que eu estava indo dar uma aula, né? Que eu não estava. Era a primeira aula que eu ia dar para as crianças, que eu estava um pouco assim nervosa. E aí eu comecei a cantar os mantras, respirar para me preparar e, e principalmente música, né? Música é uma forma de antropotécnica que eu uso muito para colorir a vida, né? Que às vezes quando tô triste, coloco uma música, isso me deixa para cima. São essas pequenas pílulas que a gente pode tomar para transformar a nossa realidade, né? E tá na natureza também, eu acho um outro exercício de artropotécnica que eu acho que é importante a gente contar presa nesse buraco, né? Que a gente está triste, ou não consegue ver saída, ou frustrado, a gente lembrar que existe uma coisa muito além, né? Porque os budistas falam isso, a gente não é esse ego, todas que a gente cria, que nos prende, que nos deixa pequenininhos. É bom a gente olhar em volta e ter essa percepção maior, né? Então a natureza permite essa conexão com essa força criadora, né? Que faz que a gente se sente parte de tudo isso, que nos traz essa segurança. Então, a gente sempre se lembrar disso é muito importante. E a gente, confiando, né, nessa força criadora, nessa consciência artística que a gente dá força para esses significados que a gente cria, né? Então, os rituais com as peças que a gente usa para chegar onde a gente quer são muito transformadores, né? Qualquer peça, obra de arte que a gente crie também ganha um significado, ganha uma presença na vida. E como eu falei na última live também, por mais que a gente coloque toda a nossa personalidade, o significado que a gente quer passar naquilo, né? Ela vai acabar tomando vida própria e para outra pessoa vai ter outro significado, vai fazer parte da vida da pessoa de outra maneira, né? Então, isso acontece muito com obras abstratas, né? De arte abstrata, né? Que às vezes você bota um título para a obra, assim, né? E aquilo ali mata, tipo, uma porcentagem imensa da obra, porque, na verdade, para outra pessoa poderia ter um outro significado. Às vezes eu não gosto muito de dar nome. Inclusive, essa obra do Anish Kapoor chama 1000 Names, porque, na verdade, você não pode dar nome para aquilo. Aquilo é super abstrato, né? Só tem o vermelho e o triângulo, que é a forma única, a forma pura, a cor pura. E, na verdade, se você der nome, você estraga, né? Porque isso aqui é uma linguagem que vai além das palavras, né? Então, a gente está aberto para permitir que essa percepção se expanda, né? Por vários sentidos, além dos sentidos, além das palavras, buscar novas realidades, além do que a gente está acostumado, sabe? A artropotécnica é sobre isso.
Então, obrigada pela participação de vocês mais uma vez. Espero que vocês estejam comigo aí nessa caminhada, nessa aventura, né? Vamos ver o que a gente vai descobrir por aí. E muita coisa nova vai surgir, muita coisa diferente. Vamos ver a nossa vida de cabeça para baixo, de vários ângulos diferentes, de virar ao contrário. E é para isso que a gente está aqui, tá? Para a gente encontrar soluções quando a gente achar que não tem. Então, a artropotécnica é sobre isso: autoconhecimento e acreditar na nossa força de mudar as coisas. E eu acredito que juntos a gente é mais forte e a gente consegue mudar o mundo se a gente acreditar. Vamos junto. Obrigada pela participação. Um beijo grande. Boa noite.